Daniel, eu tô assim muito curiosa para saber sobre essa linha que a gente vai falar aqui hoje e queria já falar para vocês que assim, essa categoria de cabelos é uma categoria que é sucesso de vendas na minha consultoria. Então tô muito curiosa para ouvir vocês hoje. Não, super, assim, quando a gente fala, Nina, da categoria de cabelos, o que a gente tem que ter em mente? A categoria de cabelos é a maior categoria do mercado de cosméticos. A gente está falando de maior o quê? Em faturamento, em volume de vendas. É uma categoria, gente, que não é de milhões, não, é de bilhões mesmo que a gente está falando. Uma categoria com altíssima penetração nos lares, né? Então, praticamente todas as casas têm produtos de cabelos. A gente tá falando também de um país, gente, aqui uma curiosidade, tá? O Brasil é o país que mais toma banho no mundo. Então, a gente tá falando de uma média de 14 banhos versus 5 do resto do mundo. Então, assim, tem muita oportunidade de venda quando a gente fala da categoria de cabelos, né? E mais do que isso, né? Mais do que os dados de mercado, a gente tem algo, gente, que é muito particular do Brasil. A consumidora de cabelos é apaixonada por essa categoria. Então, ela sempre busca saber, né? Uma curiosidade que a gente viu também no Google é que 60% das buscas sobre beleza é da categoria de cabelos. A gente tem algo também que o quê, gente? A consumidora ama novidade e a gente adora lançar novidade, porque é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, a gente tem algo que a nossa consumidora ama. E a gente também tem algo, Nina, que para consultoria você sabe melhor do que eu que é fundamental. Alta frequência de compra. Então, uma consumidora que volta pelo menos 8 vezes para comprar o produto da mesma categoria. Então, gente, tudo isso para dizer que o quê? Vender cabelo é muito mais negócio, né? E para as nossas consultoras que estão nos ouvindo aí hoje, que já vendem muita perfumaria, que a gente sabe que vocês vendem, muito corpo, qual que é o nosso convite? Incorporar cabelos para dentro da sua consultoria, porque a gente está falando de um mundo com muitas possibilidades. E só para reforçar aqui, né, a gente tem também o quê? A questão da inovação, que ó, fica aqui com a gente, vocês vão ver uma inovação maravilhosa para a gente apresentar também para as nossas consumidoras. E Aninha, ouvindo todos esses números que você me falou, impressionantes por sinal, eu fico pensando o seguinte, a categoria de cabelos é uma categoria que a gente tem que ter estoque dela, porque se a minha cliente chegar lá em casa, chegar na sua casa aí da consultora de beleza, você não tiver um produto Lumina lá no seu armário, lá na sua caixinha para entregar, ela vai fazer o quê? Ela vai no mercado, ela vai na farmácia comprar um produto. Então a gente tem que ter esse produto em estoque em casa. Não, totalmente, Nina, porque é o que a gente sempre fala, gente, é uma venda de oportunidade que a gente sempre pode oferecer, porque é um produto de uso diário, né? Então, realmente, assim, quem tem estoque, quem tá lá com estoque de Lumina, tá na frente. E quando a gente fala de possibilidades e oportunidades, a gente também reforça o quê? Por que Lumina, né? Que a gente está falando muito de oportunidade de negócio. Primeiro, porque é onde a gente tem a maior oportunidade de aumento de lucratividade quando a gente fala da nossa consultoria. E mais do que isso, né, Dani? Porque Lumina, gente, é a nossa marca expert em cabelo. A gente está falando de uma marca que tem sistemas para tratar todos os tipos de necessidades das nossas consumidoras, dos nossos cabelos, do nosso fio. Uma marca com altíssima tecnologia, então para aquela consumidora que isso a consumidora de cabelo gosta também, viu, gente? De resultados comprovados, né? Então a gente está falando de uma linha de tratamento com resultados comprovados, com uma tecnologia exclusiva e resultados desde a primeira aplicação. Ou seja, temos tudo, né? Gabaritamos quando a gente fala de Lumina. E para falar, Nina, hoje de tecnologia, então a gente trouxe o Dani, que é nosso convidado super especial. E Dani, eu queria saber que você começasse falando, explicando aqui para as nossas consultoras e consultores a tecnologia de Lumina, né? Que é uma tecnologia exclusiva, correto? Sim, eu sou meio suspeito para falar, né? Porque eu atuo com isso e atuei no desenvolvimento também dessa tecnologia. E é uma tecnologia super exclusiva que somente a Natura tem. Então é algo que é inovador, é tecnológico, que é a bioproteína triplação. Então ao longo dos anos a gente já vem estudando essa bioproteína e a gente consegue ter ação dela desde a superfície do fio até a camada interna e o couro cabeludo. Então as 3 principais funções dessa bioproteína é atuar na reparação da superfície do fio, reconstruir a camada interna da fibra, né, e também equilibrar o couro cabeludo, trazendo um sistema para deixar o seu fio mais saudável desde o couro até a superfície mais externa do fio. E o mais importante, né, que é
tem resultados comprovados desde a primeira aplicação. Então assim, Daniel, você falando disso, eu lembro lá da minha consultoria que a cliente que experimenta o produto, ela se apaixona já de cara com o Lumina justamente por causa dessa tecnologia que entrega resultado desde a primeira aplicação. Não, e aqui, gente, por que é muito importante quando a gente fala desde a primeira aplicação? Porque a gente também pode dar mais uma dica para quem está em casa, que é o quê? Além de experimentar e conhecer os produtos, investir em amostra, né? Porque quando a gente tem a amostra lá, Nina, você na sua consultoria, vai uma pessoa, ainda não conhece a linha. Se você entrega uma amostra, ela vai experimentar, ela vai amar e ela volta para comprar. Até porque, gente, quem tava aqui com a gente desde o começo, ó, passei aqui os produtos hoje no meu cabelo, ele tá, ó, maravilhoso, viu? Zero frizz, a coisa mais linda. Então, é resultado de fato desde a primeira aplicação, né? E aí, assim, uma dúvida frequente, né? Qual é o caminho que a gente vai tomar com essa linha, né? Como que vai ser o uso dessa linha? Super. Então, como eu falei, né, Nina, a gente tem, quando a gente fala de Lumina, um portfólio super amplo, até porque somos uma marca especialista e queremos atender a todo mundo. Mas, gente, a gente pode, para se organizar, dividir em 4 fatias, né, esse portfólio. A primeira delas é falar sobre curvatura, a curvatura dos fios. Quando falamos de curvatura, a gente tem 2 linhas, que é definição e hidratação e definição e nutrição. Então a primeira para cabelos cacheados, a segunda para cabelos crespos e a gente tem também uma terceira que ela atende a ambos, né? Tanto os cabelos cacheados quanto os cabelos crespos, que é a parte de definição transversal. Então aqui de curvatura temos produtos para atender a todas as necessidades. Ó, dica, gente, para quem não conhece a gelatina, compra que é perfeita, tá? Maravilhosa. De definição. Além disso, a gente tem também a parte, que é uma parte muito comercial, gente, que é a parte de dano. Sempre que tem um problema, né, a consumidora quer resolver. E quando a gente fala de procedimentos químicos, a tintura é um dos maiores procedimentos realizados no Brasil. E o que ela faz? Ela danifica o nosso fio. Então a gente tem também consumidoras que vêm pra gente buscando socorro e temos produtos para atender, não é mesmo? Então aqui a gente trouxe, para quem tá vendo em casa, uma régua que a gente fala de nível de dano. Então, como que eu vou saber qual produto oferecer de acordo com o nível de dano que a minha consumidora traz? E aqui também tem um ponto, tá, Nina, que eu não falei, que eu ouvi bastante, né? Mais do que conhecer o portfólio, a cliente fala: menina, você não sabe, acabei de pintar meu cabelo, ele tá muito danificado. Aí, qual produto você me indica? Então, olhando aqui para dano, quando a cliente vem falando que eu acabei de tingir, né, descolorir o meu fio, ela tá com um dano já bem, o fio bem danificado. Então, a gente pode indicar para ela reconstrução, o força e reparação, mas reconstrução de danos extremos é o que vai ajudar, né? Mas aqui a gente tem, então, hidratação, nutrição, força e reparação, brilho, proteção da cor e reconstrução. Eu hoje, só para vocês saberem, gente, uso nutrição, força e reparação e reconstrução. Um deles está sempre no meu box, porque eu sempre preciso, né? Então, para mim, dano é uma questão. Mas não é só dano não, gente. Também tem questão do quê? Couro cabeludo, porque como o Dani trouxe, a gente trata o fio de dentro para fora, né? Para deixar eles lindos, mas a gente também tem produtos para tratar o nosso couro. Então, entre eles, quem que a gente destaca? Anti-oleosidade. Quem tem questões de oleosidade vai amar essa linha. A gente tá falando de uma linha de shampoo e condicionador, ela é perfeita, maravilhosa. Os clientes amam. Não é? Eu também, eu tenho amigas que assim, sempre reclamava, depois que achou não larga mais, né? Porque Sim. ela é muito boa mesmo. Além disso, anticaspas, né? Com shampoo, um sérum, anti-queda e crescimento, gente, que eu amo. Essa é outra que tá sempre no meu box, com uma das 3 que eu falei anteriormente. E a gente tem quem a gente vai falar hoje, que é a Antissinais, que vamos guardar que ela vem daqui a pouco, né? Uma cerejinha do bolo. Sim. E além dos cuidados com o couro, a gente tem também os complementares, né? Então outros que a gente fala que são os cuidados complementares. Matização e restauração, né? Para quem tem os fios bem descoloridos e grisalhos, né? Uma linha super que as nossas consumidoras amam. Detox, que aí a gente até tava conversando, eu e a Nina ali atrás dos bastidores, é um produto que eu uso muito, que é o shampoo Detox, né? Eu uso aí 3 vezes por semana, pelo menos, pra
trazer aquela limpeza, aquele equilíbrio mais profundo Eu gosto pro de usar couro. ele antes da máscara. Total, ele fica muito bom. E além disso, nossos finalizadores, que a gente tá falando do que aqui, gente? Spray de textura, protetor térmico, essências que, mais uma dica pra você que tá em casa. As nossas essências são perfumes de cabelos, gente, que tá em altíssima, né? Todo lugar que a gente vai, além de ser muito cheirosa, ela controla frizz. Que frizz, a gente sabe que quando fala de cabelo, né, ainda mais no Brasil, ele acaba sendo aí um vilão que a gente tem ao longo do dia. Então, só carregar na bolsa aqui, vai estar sempre com os cabelos lindos e controlando os frizz. É isso, quer tomar uma água? Não, tô bem, Não? obrigada. Então agora a gente vai falar o que de novidade, que é Natura Lumina Anti-Sinais Regenerador Capilar. Esse sistema novo, onde ele se encaixa? Já deu spoiler, né? Mas ele se encaixa ali na parte que a gente fala de couro cabeludo, não é mesmo, Dani? Sim, Aninha. Ele é um novo sistema anti-sinais regenerador capilar que vem para iniciar o tratamento, inovar, na verdade, o tratamento com couro cabeludo e trazer uma tecnologia avançada para prevenir, reverter e tratar os fios brancos. Previne, reverte e trata os fios brancos, é isso mesmo, gente? Sim. É muita tecnologia e inovação. E aí, essa linha vai servir para todos os fios, para todas as clientes? Sim, podemos indicar para clientes que já têm os fios jovens, mas estão sentindo ali uma necessidade e vendo que o fio vai começar a ficar grisalho, então você consegue prevenir ele, né? Então pode ser indicado para esse tipo de cliente. Também podemos indicar para clientes que já têm o fio grisalho, mas que ainda tem a presença de cor, melanina, né? Então você olha o fio, ele tem um pouquinho de cor ali, mas tem uma parte mais branca. Então a gente consegue indicar o produto para reverter esse grisalhamento e fazer com que a melanina pigmente todo esse fio novamente. Tem uma observação que, no caso, né, as pessoas que já estão grisalhas há muito tempo e que esse fio já está 100% branco, aí ele não atua, porque a gente já não tem mais células produtoras de melanina nesses fios. Mas para essas pessoas que também, por algum motivo, desejam manter os grisalhos, elas podem tratar esses fios, né? Porque esses fios têm algumas características, que depois a gente vai explicar um pouco melhor, que requerem um tratamento mais adequado e específico. Então é um sistema de tratamento poderoso, né, gente? Tudo isso que a gente escutou faz a gente acreditar no poder desse sistema de tratamento. E aí é um tratamento que vai atender a todas as nossas clientes, né? Não, e super, Nina. Eu acho que assim, aqui também é válido dizer, gente, que produtos anti-sinais é uma super tendência do nosso mercado. E para o consumidor, quando a gente fala de anti-sinais, a gente pensa o quê? Muito na pele, no rosto. Mas o que você em casa talvez não saiba, gente, que a gente quer contar aqui para vocês, é que couro cabeludo também é pele. Você sabia disso, Nina, antes de hoje? Antes de hoje não, mas sobre os bastidores. Muito bom. E acho que assim, essa sacada é super legal, porque a gente atua muito, né, quando fala de prevenção do rosto, mas quando fala de prevenção do couro cabeludo, não é tão óbvio para o nosso consumidor. Então, sim, a gente tem, né, essa linha que foi desenvolvida, como o Dani mesmo falou, para quem quer prevenir, né, então aquela cliente que ainda não tem os fios brancos, mas quer ali fazer essa prevenção para que o fio demore um pouquinho mais para embranquecer. Para clientes que, assim como eu, no caso, né, já começou a aparecer, mas eu também quero atuar um pouquinho na reversão para aqueles fios, como o Dani falou, que estão em tempo ainda, né, de serem revertidos. Mas o mais importante aqui, gente, é que a gente também tem produto para quem quer tratar os sinais do tempo do cabelo. E aqui, para você que está em casa, gente, vale lembrar que o cabelo branco é um dos sinais do tempo, né? Então, assim, não é só para quem é grisalha. Às vezes você pode não ser grisalha e já identificar um pouquinho, né, dos sinais do tempo no seu cabelo. Exatamente. E aqui, Dani, conta pra gente um pouquinho o que são esses sinais do tempo no cabelo, por que o nosso cabelo fica branco? Então, assim como você já comentou que o couro cabeludo também é pele, ele também reflete os sinais do tempo, né? Então, a nossa pele, quando a gente trata lá com vitamina C para fazer com que ela retire os antioxidantes, os radicais livres, a gente também precisa tratar o nosso couro cabeludo porque ele mostra alguns sinais, né? Então, os principais sinais, né, com o passar do tempo são os fios brancos, frizz, porosidade, afinamento.
aspereza, então você sente a textura do fio um pouco mais áspero, e entre outros sinais que requer cuidado para fazer com que esse fio dure e tenha mais vitalidade, né? Tenha mais vida ao longo do tempo. Aí eu já sinto esses sinais, você sente? Eu já, as pontas já estão ásperas, eu já estou na menopausa, então eu já estou sentindo esses sinais. Eu também. Agora eu quero saber, né, aproveitar que você está aqui, saber como é que Natura Lumina vai tratar esses sinais do tempo no nosso cabelo. Sim, nós estamos estudando fios grisalhos desde 2018, né? Então, são projetos que a gente está atuando há muito tempo. Então, a gente puxou para entender as características dos fios jovens versus os fios grisalhos, as características desse couro com o sinal do tempo, e também fizemos parcerias com as maiores universidades do país, laboratórios em Cajamar, que a gente tem também, para estudar esses fios de cabelo e entender se o nosso ativo teria ação para reverter e prevenir e tratar todos esses fios brancos. E aí a gente teve resultados brilhantes, assim, interessantes, nos folículos e nos cabelos, né, em laboratório. Foi aí que a gente optou por fazer um teste aplicando esses ativos nas formulações e fazer um teste clínico, né, com uma clínica parceira, em vivo, né, com voluntários, para entender se essa mesma ação que aconteceu em laboratório também aconteceria em humanos. E foi resultados muito satisfatórios, inovadores, que nos deixou muito orgulhosos, né? E aí hoje estamos vendo que está nascendo toda essa linha de sinais. E aí temos também duas frentes nessa linha, né? Para tratar, prevenir e reverter os fios brancos. E isso são divididos em dois tipos de ativos que a gente criou. Então nós temos o ativo pró-melanina, que ele auxilia na prevenção e na produção de melanina para que o fio demore mais tempo para ficar grisalho. E temos também o complexo de colágenos e biopeptídeos, que vai atuar nesses quesitos que eu citei, que é o frizz, a aspereza e a porosidade. Então ele vai ajudar nesse tratamento, repondo proteínas, aminoácidos, queratina, fazendo com que o fio fique mais encorpado e perca essa questão de ficar fino, né? E ele ter mais densidade, né? No caso. Eu tô impressionada com toda essa tecnologia, com o tempo que demorou para desenvolver isso. Achei muito incrível. Só que, assim, eu quero isso desenhado. A gente tem imagem aí pra gente ver isso acontecendo? Então, eu vou explicar um pouco de como funciona o mecanismo de ação do envelhecimento na cor do fio, né? Então, nessa primeira imagem, toda a área ali que está em coloração branca representa o nosso couro cabeludo. Então, tudo que acontece dentro dele está representado abaixo da pontinha do fio, lá que está escrito anágena. E o que seria anágena? A anágena é a fase de crescimento do nosso fio. Então, todas as reações que acontecem ali no couro cabeludo, por exemplo, a gente tem até um zoom mostrando ali as células melanocíticas. E o que seriam essas células? São células que promovem a produção de melanina. A melanina é o pigmento que dá cor no nosso fio. Então, nós temos dentro do couro cabeludo moléculas, né, que ali está representado por H2O2, temos os radicais livres também. E o que seriam esses radicais livres? São moléculas instáveis que o nosso próprio organismo gera, naturalmente, e aí ao longo do tempo, com o envelhecimento, com fatores externos como o sol, que tem a radiação UV, poluição, má alimentação, estresse, esses radicais livres vão aumentando. E aí, depois, na próxima imagem, eu vou explicar o efeito do que esses radicais livres causam, né? Então, já temos a segunda imagem ali e temos todo o ciclo de produção de melanina sendo produzido. Só que, à medida que aqueles pontinhos azuis vão sendo aumentados na segunda imagem, isso mostra pra gente que aumentou a produção de radicais livres. É isso que eu ia perguntar. O azul é o radical livre. O azul é o radical livre. E os pontinhos vermelhos, marrons, que estão ali na base do fio, são a produção de melanina junto com as suas células. Então, como você vê um aumento de produção e população de radicais livres azuis, você vê que a produção de célula ali na imagem já está interrompida, né? Que tem um sinal ali de bloqueado. E à medida que isso vai acontecendo, ao longo do tempo, o fio fica branco. Então, os radicais livres vão danificando essas células e inibindo o processo de formação de melanina. Mas aí vem a nossa inovação e tecnologia exclusiva, que é a próxima imagem. Gente, calma, vamos fazer aqui, né? Um adendo. Tecnologia, o quê, meus amores? Exclusiva. Exclusiva e inovadora. Dani, precisava fazer essa pausa dramática, né, consultoras e consultores? Então, a primeira imagem representa o que eu estava explicando no primeiro slide, e aí se vocês puderem incluir a segunda imagem, tem a ação do nosso sérum. Então, tem o desenho ali do nosso conta-gotas, né, da gotinha caindo ali,
Na medida que a gente aplica o nosso produto, que é o sérum de prevenção anti-sinais, no folículo, no fio e no couro cabeludo, a gente vê que a produção de radicais livres e os desenhos azuis ali já diminuíram. E conforme você vai aplicando e usando o produto ao longo do tempo, todo o processo de formação de melanina do fio é revertido e ele volta a ter a sua coloração natural, igual você tinha anteriormente. Então, é um produto muito inovador que vai auxiliar na neutralização daqueles radicais livres que podem causar esse efeito do tempo. Então, é um processo assim, muito interessante e inovador que a gente está trazendo para a linha Lumina Anti-Sinais. Parece que é uma coisa de outro mundo, parece que é uma coisa assim, nossa, como que consegue fazer tudo isso? Mas é só tecnologia e inovação na prática de Natura Lumina, né? Muito bom. E aqui a gente está falando, então, da parte de prevenção, né? Exato. Prevenção e reversão. E, gente, o que vocês acham da gente aproveitar aqui a presença do Dani para fazer com vocês uma experiência na prática? Pode ser? Nossa, eu muito, representando eu as consultoras acho maravilhoso. Ao vivo? Sim. Vamos torcer para dar tudo certo. Vamos lá, Dani? Vamos. Explicar para nossa audiência? É a hora que eu gosto. Certo, então nós temos duas situações aqui, né? Vamos falar que o nosso tubo de ensaio representa o nosso couro cabeludo, igual estava na imagem. E aí eu vou adicionar neste tubo de ensaio, que é o nosso couro cabeludo, os radicais livres. Então, vamos fazer aqui uma medição para adicionar os nossos radicais livres no couro cabeludo. Não, e uma curiosidade, né, Dani, que a gente estava conversando antes, é que radicais livres não tem como evitar, né? Exato. São as adversidades mesmo que vão aparecendo, né? É um processo no dia a dia. natural do nosso organismo, né? Então, assim, a gente tem como reduzi-los, né? Se a gente melhorar a nossa alimentação, reduzir o estresse. Essa depois você conta pra gente, sim. Como. Usar Pra filtro mim, de proteção radicais solar. livres são como se fossem as células rebeldes do nosso corpo. Exato. Então, aí agora, o que a gente vai demonstrar para vocês? Então, o primeiro tubo de ensaio, a gente vai aplicar um produto que não tem o ativo, né? O princípio ativo do sérum de prevenção anti-sinais, e a gente vai ver se há alguma reação química aqui, se há alguma modificação ou se há a permanência dessa coloração mesmo. Legal, então esse não tem a promelanina, que é Exato. o nosso bioativo que está presente no sérum, perfeito. Então, à medida que a gente vai aplicando o ativo no nosso couro cabeludo, nós vemos que não há alteração de coloração da solução, não houve reação. E ao agitar também para misturar, não houve alterações, coloração permaneceu, os radicais livres permanecem no couro cabeludo. Agora a gente tem o nosso sérum de prevenção anti-sinais de Lumina, com o nosso ativo inovador tecnológico. Que rufem os tambores. Juntos com a nossa bioproteína triplação. E vamos aplicar no nosso couro cabeludo com os radicais livres. Ai, gente, adoro esses testes ao vivo. Então, vou fazer bem devagar para vocês poderem visualizar. Ao aplicar o nosso sérum com ativo, a gente já está percebendo uma separação de fases, que eles não estão se interagindo neste momento. E vamos agitar para ver o que acontece. Então, ao fazermos a agitação do ativo com os radicais livres presentes no couro cabeludo, a gente percebe que houve uma alteração de coloração dos nossos radicais livres presentes no couro. E isso indica uma reação de neutralização desses radicais livres, indicando também que o nosso sérum teve ação nesses radicais, fazendo com que eles diminuíssem a quantidade presente no couro. Maravilhoso, muito legal, hein? Quis hoje, né, a Nina, gentilmente, né, ajudou a fazer o passo a passo de como seria a rotina, né, de tratamento no meu cabelo, né? Então a gente começou shampoo, condicionador, a máscara, o sérum e o leave-in. Mas agora, gente, eu queria também falar para quem tá em casa mais do que é o benefício de cada um dos nossos produtos. Porque quando a consumidora vai comprar, gente, ela quer muito saber
quais são os benefícios do produto, o que ele vai agir no cabelo. Então, começando aqui, né, na nossa ordem da rotina, a gente vai falar de quem? Do shampoo, que é o primeiro passo, né, quando a gente vai lavar. Então, o shampoo, ele tem, né, a função de limpar, né, o nosso couro. Lembrando que, ó, gente, a gente não faz assim, tá? A gente não coloca fio no couro porque a gente resseca a nossa ponta. Aí vamos ter que comprar lá produto pra depois fazer ali a questão, o tratamento dos danos. Então, o primeiro passo é o shampoo. Quando a gente fala do nosso shampoo, ele tem uma ação antissinal. Ele atua, né, Dani, diretamente na proteção antioxidante do nosso couro cabeludo. Ele neutraliza os radicais livres, né? Então, acho que vale dizer que, assim como o sérum, ele também atua na prevenção. Então aqui, consultora, aquele cliente que está procurando por prevenção, quem que a gente oferece? Sérum, que o Dani acabou de explicar bastante pra gente, e shampoo, que são os produtos da Promelanina. Agora, já partindo para tratamento, quem que é o primeiro item? É o nosso condicionador. O condicionador, ele vem num lugar, né, e a gente atua em Lumina nessa ordem, porque ele vem num lugar de desembaraçar o nosso fio para receber o tratamento, e o condicionador de antissinais, ele deixa o nosso fio 80% mais resiliente e capaz de resistir da ação ao tempo. E tava até aqui, né, Dani, no almoço, conversando com ele para entender um pouco o que é essa resiliência, né? E o Dani gentilmente me explicou que é o quê? A gente vai, né, os nossos fios diariamente, eles vão tendo ali ações, a gente põe a mão, que nem eu que ponho a mão no cabelo o tempo todo, penteia tem a posição. Fricção no travesseiro. Fricção no travesseiro, na hora de dormir. E esse produto vai ajudar o fio a ficar mais resistente a essas ações de estresse que a gente coloca nele, né? Além de, obviamente, né, meus amores, hidratar o nosso fio, deixar ele bem macio, né, bem cheiroso e revitalizado, que a gente sabe que Lumina já faz, vai deixar, né, o fio fortão, né? Exatamente. Sem pesar. E sem pesar. Verdade. Acho que é um ótimo ponto aqui para quem tá em casa. Já o terceiro item é a nossa máscara, né? Aqui acho que vale dizer que do condicionador para cá, estamos falando de tratamento, né? Voltar aqui. Para quê? Para tratar textura e densidade daquele fio. Então, os sinais do tempo quando a gente fala em textura e densidade. E a máscara, ela é maravilhosa, porque ela trabalha muito na reconstrução dessa fibra capilar. Ela vai combater a porosidade, né? Que a gente sabe que porosidade também faz o quê, gente? Deixar nosso cabelo mais opaco, sem brilho, né? Ela devolve aquela textura natural, porque a gente ouve muito falar, né, que o fio muda de textura. Então, mesmo. Logo que ele fica branco, ele fica super grosso, né? Você vê ele lá de longe, mas depois ele vai ficando mais fino, mais poroso. Então, a máscara ajuda muito a tratar os sinais do tempo nesse cabelo, além de trazer mais vitalidade, né, mais brilho, deixar aí o nosso cabelo já mais... Tá certo restaurado. Isso? Restaurado, isso tá certo. Aqui, ó, tá aqui do lado do Dani, né? Já tá aqui, ó. Vai ajudando, Dani, vai ajudando, né? E aí, falando da rotina, né? Então, a gente lavou, tratou e agora vamos pra parte de finalização. Então, a gente tem aqui, gente, esse leave-in, que ele é muito, muito maravilhoso. Então, acho que assim, ele vem também muito falando da questão de atuar diretamente já na parte de textura, né? Então, ele combate o afinamento, não é, Dani? Combate o afinamento, ele ajuda no preenchimento, né? Ele ajuda na reposição de proteínas, aminoácidos, queratinas. E aí ele deixa a fibra mais encorpada. O fio de cabelo mesmo fica mais encorpado, né? Porque afinamento, quando a gente começou a fazer pesquisa com o consumidor, é algo que elas falavam muito, né? Do fio, que ele tinha de fato essa condição. E mais do que isso, né? Acho que o leave-in, ele também vem num lugar de deixar ele mais alinhado, né? Fica aquele fio mais alinhado, mais encorpado, como o Dani falou, com mais brilho, mais vitalidade. Então, assim, gente, é um ótimo aliado pra gente ter ali na nossa prateleira de tratamento. E vale dizer também que ele tem protetor térmico. Então, ele é ótimo para quem tem o hábito, de fato, de secar o cabelo. Você não precisa usar os dois produtos, não é? Exato. Aí, ó, o Dani ajudou a gente, ó. Deixou aqui tudo em um produto só, né? Maravilhoso. E aí eu tenho uma dúvida.
Tem algum produto que combina mais com um tipo de cliente? Tem um cliente para cada produto? Ah, sim. Aqui acho que vale dizer, né, que a gente tá falando de um tratamento completo. Mas a gente tem o quê? O sérum, que é muito indicado para aquela cliente que quer prevenir os sinais do tempo, né? Reverter, como a gente já falou, né? Então, se a pessoa quer atuar mais nessa parte de prevenção, a gente vai para sérum e shampoo. E para quem quer de fato tratar o fio com os sinais do tempo, a gente já vem para os nossos itens de tratamento, máscara, livinho, condicionador. Aí eles atuam aí de acordo com a demanda. Até porque, né, Nina, a gente estava falando sobre cada consumidora sabe o que ela quer, né? Combater dos sinais do tempo dentro do cabelo dela. Então, horas pode ser o branco, pode ser a porosidade. Então, a gente tem aqui os produtos para atender a todas as necessidades. Mas o que é muito importante na consultoria é a gente saber indicar de fato, né? Sim. Então, a gente vê que a gente tem, né, o shampoo, que o shampoo tá super especial, né? Ele tá bem bacana. Para quem ainda não pegou a amostra, pega, porque ele tá incrível. Mas a gente tem aqui os produtos de tratamento, consultoras e consultores, eles acabam chamando bastante atenção do nosso consumidor, né? Então eles acabam querendo procurar mais pelo sérum, pela máscara, pelo leave-in. Então assim, se for para investir, para começar o assunto, a gente pode começar por eles, porque acho que o cliente vai amar. Uma linha que não tem problema a gente usar todos os dias, não é, Dani? Exato. A gente falar de um uso diário. Então, inclusive, meus amores, o sérum, a gente indica a utilização, né, para quem for utilizar esse produto todos os dias. E aí lá na dica eu até falei no começo do vídeo. Você pode utilizar com os cabelos úmidos, com os cabelos secos. A gente indica que seja à noite, né? Porque aí a gente tem menos intervenções externas, a gente consegue deixar de fato o produto agir, mas a gente sabe que a vida é uma correria, né, Dani? Então assim, de conseguir passar de dia naquele dia, porque já lavei, não tem problema, a gente pode passar com os fios úmidos, com os fios secos. A nossa indicação é à noite, mas também nada diz que a gente não pode passar de dia. Então aqui, ó, usabilidade, sérum todos os dias. Quando a gente fala do restante da linha, a gente vai aumentando, né, Dani? Exato. Assim, a ação, porque a gente tá falando de, para prevenção, quero dar aí um upgrade, né? Quero intensificar ainda mais a prevenção. A gente tem nosso shampoo, que também a pessoa pode utilizar, né? Depende, que tem gente que lava o cabelo todo dia. A gente viu que tem gente que lava 14 vezes, né? Nos 14 banhos. Pode usar, gente, não tem problema nenhum. Shampoo, condicionador, né? São de usos diários. Só a máscara e o leave-in também. Podemos usar todos os dias. Inclusive, gente, ó, eu que já tô usando, a gente tem aqui, eu quando vou passar, eu passo com o meu fio ali úmido ou seco. Sim. Porque ele também combate o frizz, né? Eu não falei mas ele combate, não é? Combate. Então eu sinto bastante essa questão do frizz no cabelo, posso usar todo dia. A máscara é o único produto que a gente indica que seja utilizada no máximo 3 vezes na semana, porque ela é um produto de tratamento e ela pode vir a pesar, né? Sim. E Dani, isso parece óbvio, gente, mas já aconteceu até próximo de mim, Nina. Não sei se já aconteceu com você. Eu tenho umas amigas que elas acabam usando máscara e shampoo. Ela não usa o condicionador. E aí ela lava o cabelo todo dia. E aí ela veio reclamar pra mim que tava pesando no fio dela. E aí eu expliquei que é por essa questão de que a máscara não é um produto de uso diário, né? Então acho que aqui o único ponto de atenção que a gente deixa pros nossos, para as dúvidas aqui da nossa audiência é da máscara. O restante a gente pode usar todos os dias. E só complementando, né? A gente fez testes com a linha completa e aí a gente viu que tinha máxima eficácia quando utilizado a linha total, completa. Então, logicamente, né, que a máscara a gente tem o período indicado de 1 a 3 dias para não pesar nos fios, mas vimos que os melhores resultados obtidos foi quando a gente usou todos os itens da linha, né? Mas fica a critério e a escolha, totalmente, né, esse aqui, vocês. ó, já entrou e não sai mais. Sim. Vou contar para vocês do meu box, ó. Hoje ele está assim, anti-sinais, o anti-queda e crescimento, e a gente tem reconstrução de danos, ó. E ali são meus aliados. Vai variando. Combinando todo esse ativo promelanina mais a bioproteína triplação, é uma tecnologia que engloba um complexo exclusivo que só a Natura tem. Então, e mesmo quando a gente olha para o mercado, né, Dani? Sim. Assim, eu
procurei, assim, quando a gente fala de prevenção e reversão dos fios brancos, a gente tá muito à frente, Exato. gente. Então aqui, ó, é algo que dá pra gente investir porque é uma super novidade para uma tendência muito grande de mercado, Nós né? temos poucas marcas atuando nessa linha ainda, então na América Latina mesmo, né? Se a gente buscar, são algumas. E começou na Europa, Estados Unidos, a falar um pouco sobre isso. Então aqui no Brasil e na região nossa, Estamos à frente. somos pioneiros. Muito bom. E Nina, agora falando assim sobre a consultoria, né? Você que é tão referência pra gente, o que você daria de dica para quem tá em casa, assim, viu, tá mega animado e quer saber como que a gente consegue aí aumentar ao máximo a nossa produtividade, quais são as oportunidades, o que você faz que você gostaria de compartilhar também com a rede? Bom, Aninha, tem algumas coisas que a gente pode fazer, tá? Então, a primeira delas é usar o produto na gente mesma. Por quê? Porque quando a gente experimenta no nosso cabelo, a gente sente esses benefícios acontecendo e a gente tem mais propriedade na hora de vender esse produto para nossa cliente, tá? Então, a dica número 1, acho que seria isso, experimentar em você mesmo. Então já compra um kit completo aí e já começa a usar e compra junto as amostras, porque aí você vai ter experimentando em você e amostras para já investir e mandar para os seus clientes. Então já foram 2 dicas, experimente e tenha as amostras. Mais uma dica é você ter produtos que eu falei lá no começo, né? Ter produto em pronta entrega, porque para o seu cliente não ir na farmácia, né? Não chamar o aplicativo e pedir o produto para chegar em casa. Se tem lá na sua casa, você vai ter ele para atender na hora com esse cliente. Uma outra dica, assim, pegando tudo que eles falaram, seria você saber indicar essas 2 formas da linha. Então, tem o tratamento ali básico, pelo que eu entendi, shampoozinho e sérum. Vou traduzir para você, consultor, o que eu entendi, tá? Então, para mim, eu vou falar como se fosse ser um skincare para o couro cabeludo. Então, vem o shampoo, vem o sérum, que seria ali esse skincare para o meu couro cabeludo. E temos a rotina básica e temos a rotina completa, que vão ser todos os produtos. Então, você ter essas 2 formas de ofertar para o cliente, porque o cliente que começa pela básica, depois ele vai querer o tratamento completo, porque vai sentir, né, os resultados ali muito rapidamente. O que mais? Já falei de amostras. Outra coisa, como você sabe, as consultoras sabem, me conhecem, a forma que eu mais amo de fazer minha consultoria de beleza é nas redes sociais. Eu amo estar nas redes sociais, mostrar os resultados, tudo que eu aplico, seja tratamento de rosto, cabelo, maquiagem, inclusive perfumaria, eu tô sempre mostrando nas minhas redes. Então, eu sugiro que se você quer, né, ter mais clientes, né, aumentar aí a sua rede de relacionamento, aposte nas redes sociais para poder aumentar sua carteira de clientes e, consequentemente, vender mais. Outra coisa, os produtos de Lumina são produtos, por ser uma categoria, produtos mais premium, né? Eu acho que eles são produtos excelentes para presente. Então, acho que vale muito a pena você investir e ter esses produtos ali para se tornarem presentes mesmo. Eu acho que eu adoraria receber um tratamento desse completo. Eu acho que todo mundo ia gostar, né? Vocês estão sabendo que a gente está com um quadro novo lá no YouTube com TV Consultoria? Se você não está sabendo, para tudo, para o que você está fazendo aí. Você está lavando louça, está fazendo café, para e presta atenção. A gente tem um quadro novo que eu estou apresentando e eu estou amando o feedback de vocês, que é o Instante Consultoria Cabelos. Então, assim, assiste os episódios que eu tenho certeza que você vai amar. E são episódios que são divertidos, mas tem conhecimento também, para você aprender mais e, mandar ver na consultoria. Não, e é muito maravilhoso, né, Nina? Porque essa questão do treinamento, a gente aprende todos os dias, né? Eu tava até também comentando com o Dani. Sim. Desde que a gente descobriu essa linha, né, que ia lançar até agora, cada conversa, cada treinamento, a gente vai descobrindo ainda coisas novas. Então é super importante a gente estar sempre se atualizando, porque como a Nina mesmo falou, gente, é fato que quem treina vende 2 vezes mais. Isso são dados, né, que a gente tem. Então, como a gente quer que todo mundo prospere, venda muito, a gente acaba disponibilizando muito conteúdo. Então aqui, gente, a gente deseja para vocês
ótimas vendas, apostem, vocês vão vender demais desse produto, então apostem neles que vai ter aí bastante prosperidade, né? Muito, muito obrigada. Obrigada, Samuca. E boas vendas para todo mundo. Obrigada você, consultora que acompanhou a gente aqui ao vivo. Muito, muito obrigada. Quero muito ver vocês compartilhando aí nas redes sociais. Se vocês fizeram um print da live, posta e me marca que eu vou adorar ver. Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal.